Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 17 de abril de 2024. Você que é seguidor antigo aqui do canal, já deve ter me ouvido falar nos vídeos e nas tradicionais lives de sexta-feira que eu estava fazendo um documentário sobre as reformas econômicas do ministro Paulo Guedes. O Caminho da Prosperidade é o nome deste filme, que tem como nome o programa econômico do ministro Paulo Guedes na gestão do presidente Bolsonaro. O filme está pronto, será lançado em Nova York no próximo dia 14 de maio. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, hoje o vídeo é especial. Quero agradecer, como eu sempre faço, a todos vocês que apoiam o canal Dextra. Dia 1º de maio o canal Dextra vai fazer 4 anos entregando a vocês diariamente conteúdo de qualidade com ideias e valores que nós compartilhamos. E ideias e valores que nós compartilhamos é exatamente o conteúdo do documentário O Caminho da Prosperidade. Ao final desse vídeo eu vou apresentar para vocês um teaser, o trailer do filme. Aguardem que eu vou contar a história deste filme e em seguida vocês têm uma amostrinha do que será este documentário lançado em Nova York agora no dia 14 de maio. A ideia do filme nasceu em 2019. Eu queria fazer um filme que registrasse o início da implantação das reformas econômicas do governo do presidente Bolsonaro, tocadas pelo ministro Paulo Guedes e sua equipe, e que este filme servisse para ajudar o ministro Paulo Guedes a influenciar a opinião pública para a aceitação das suas reformas nos anos seguintes do governo. No entanto, como diz o ministro, muito barulho político, muita polêmica, muito conflito político envolvendo o governo do presidente Bolsonaro e depois o episódio da pandemia nos impediram de dar continuidade as gravações do filme, que foi interrompido. Ele ia se chamar Chicago Olds naquela época, talvez alguns mais antigos aqui no canal se lembrem, em alusão aos Chicago Boys. Os Chicago Boys são os economistas de Chicago que fizeram a transição econômica para o Chile moderno, o Chile que hoje é a principal e mais desenvolvida economia de mercado na América do Sul. O ministro Paulo Guedes é contemporâneo desses economistas de Chicago, só que a geração de economistas que, como o ministro Paulo Guedes, estudou em Chicago naquela época, inclusive vários que estavam na equipe do ministro Paulo Guedes, hoje estão na faixa aí dos 70 anos de idade, por isso o nome Chicago Olds. Terminado o governo do presidente Bolsonaro, nós voltamos à carga, voltamos a conversar com o ministro Paulo Guedes, propondo a retomada do filme, dessa vez com outro enfoque: a defesa das reformas. O barulho político ocorrido ao longo do mandato do presidente Bolsonaro ofuscou as realizações da equipe econômica, que são, eu reputo a vocês, porque ao entrevistar o ministro, nós temos 9 horas de gravação de entrevista com o ministro, praticamente 1 hora de gravação de entrevistas com cada um dos técnicos que compuseram a equipe do ministro. É impressionante o volume das realizações, a profundidade das realizações e a qualidade desse Dream Team, dessa equipe técnica que o ministro conseguiu reunir em torno de si para tocar esta agenda de reformas. O filme, portanto, tem esta pretensão de mostrar ao Brasil e ao mundo que o Brasil passou por uma profunda transformação estrutural dessa economia e que as ideias do ministro implementadas e estruturadas na forma de políticas econômicas resultaram em grandes transformações estruturais que ficam como um legado para o povo brasileiro, para o futuro do Brasil, porque são reformas que continuam e continuarão gerando efeito positivo para o povo brasileiro, tanto no que diz respeito às medidas econômicas adotadas para modificar as estruturas da economia brasileira, assim como pelas medidas que foram tomadas durante a pandemia para proteger a sociedade e a população brasileira daquele evento negativo de grande magnitude que causou um impacto significativo na sociedade brasileira e que teve do ministro e da sua equipe econômica uma das melhores respostas comparadas a que foi feito em outros países do mundo. A história do filme é esta, eu espero que vocês gostem. O lançamento é
em Nova York, repito, agora dia 14 de maio. Em breve vocês terão conteúdos para seguirem nas redes sociais do filme, nas minhas redes sociais. O filme já tem canal no YouTube, o filme já tem página no Facebook, o filme já tem perfil no Instagram e já tem perfil no Twitter. Por enquanto ainda com poucos conteúdos, nós estamos começando a alimentar as páginas. Eu convido a vocês a seguirem as páginas do filme O Caminho da Prosperidade nas mídias sociais e, como sempre faço ao final dos meus vídeos, agradeço ao apoio que vocês me dão diariamente já há quase 4 anos. Convido a vocês também a seguirem o canal Dextra nas outras mídias sociais e, se puderem, compartilhem esse vídeo. Levem mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais. Porque o intervencionismo do Estado degenerou a política, corrompeu a política e estagnou a economia. Então eu acho que as condições estão dadas econômicas. Bom, e políticas? Aí é o grande desafio. Nós tínhamos o mais moderno plano econômico que o Brasil já teve. O ministro Paulo Guedes sempre foi muito claro que tínhamos 3 torres para combater, né? A torre da Previdência, a torre do custo do funcionalismo público e a torre do custo dos juros da dívida. Análise mais detida e implementar tempo e energia para reformas estruturais, em particular a reforma da Previdência. Então, a população brasileira demonstrou uma enorme maturidade. Milhões de pessoas foram às ruas apoiando a reforma da Previdência. Previdência é montar uma poupança para quando você perde a capacidade de trabalho, você poder usufruir dessa poupança. E a ideia nossa era aumentar o nível, o grau de inserção da economia brasileira internacionalmente. A gente foi para a Espanha tem muito operador de infraestrutura. Era o pessoal disse, o Brasil é muito legal e tal, mas olha só os últimos 15 anos de vocês. Era assim. O Brasil até então tinha uma posição incipiente no mundo dos governos digitais e nós saímos do governo em 2022 na 2ª posição no mundo de maturidade digital, segundo o Banco Mundial. Próximas administrações, talvez daqui 4, 8, 30 anos, a gente vai continuar de novo e a gente vai finalizar o legado que o ministro Guedes começou.